Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 4 de outubro, e Bovespa apresentando aqui uma estabilidade, nesse momento menos 0,22%, ainda alguns ativos saindo do leilão de fechamento, mas ali mais para uma certa indefinição no dia. Na última hora de pregão ganhando um pouco mais de força aqui, observe que segue respeitando aquela região ali por volta dos 59.400, onde fechou um pouco acima, hoje está vindo para um pouco abaixo. É importante o Bov ganhar força aqui para cima. Por outro lado, perda da mínima do pregão de hoje já representaria um sinal um pouco mais negativo para iniciar um movimento de baixa dentro do que a gente já tinha abordado na última videoanálise. A leitura mesmo de swing trade segue ainda um pouco mais difícil em termos do que é o mais provável. Ali pelo gráfico semanal temos um movimento de subida, então favorece um pouco mais ainda a possibilidade de vir a testar novamente a região de 60 mil pontos. Mas não há como descartar, depois dessa subida um pouco mais travada, iniciar alguma movimentação um pouco mais forte para baixo. Então a gente vai ficar atento aí nos próximos pregões. No mini índice não cheguei a recomendar nenhuma operação, então vamos aqui diretamente para a PETR4. A Petro no pregão de hoje apresentando também algo mais estável, mais 0,30, apresentou um candle de indefinição mais 0,36%, fechando levemente acima dos R$14, testando ali e superando até em oscilação os 14,09, mas fechando abaixo desse patamar. Então testa uma resistência, gera candle de indefinição na resistência, se perde a mínima desse candle, é uma primeira sinalização para iniciar um movimento de baixa, um sinal de fraqueza ao tentar romper um patamar de resistência. Por outro lado, se consegue romper ainda a máxima do pregão de hoje a partir desta quarta-feira, então traz a expectativa de continuidade do movimento de subida rumo aqui ao teste da próxima resistência, que seria na faixa dos R$14,29. Eu digo essa superação de 14,12, que é a máxima de hoje, porque isso representaria também pelo G60 um pivô de alta dentro de uma tendência de alta aqui no gráfico intraday. Na sequência temos aqui para falar da Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 1,52%, também um movimento bem lateral, bem mais difícil nesse momento, até olhando ali para o G60, movimento mais lateral, segue aí dentro de uma tendência de alta de curto prazo, anula essa tendência se vier a perder essa região aqui de fundo. Essa região de suporte proporcionada pelo gap continua sendo algo relevante, região que vai de 15,33 até os R$15,25, ativo que também, conseguindo superar principalmente esse topo, traz uma expectativa maior de poder testar aqui esse patamar mais relevante aqui de resistência. A possibilidade de compra em cima da Vale 5 mais arriscada devido a essa lateralização seria a formação de fundo aqui no G60, seguida de nova máxima aí no início do próximo pregão. Tentando pegar um movimento de alta no G60 com stop abaixo da mínima, que seria basicamente a mínima do pregão de hoje. Depois disso temos aqui para falar da Itube 4. Itube 4, o dia bem lateral, vários ativos tiveram um dia mais lateral, sem muita oscilação, na realidade dando uma volatilidade para cima e para baixo, mas sem uma definição de uma tendência de gráfico de menor periodicidade. Então tivemos aqui a ação travada, proporcionando ainda uma alta de 0,88%, no intraday que eu falo travada porque foi uma primeira hora de pregão para cima, e depois ficou andando de forma ali lateral no G60. Ativo que também aponta para um possível rompimento aqui desse topo mais alto, na faixa dos 37,06, rompimento da máxima de hoje, assim como eu comentei na PETR4, é o que aumenta esta probabilidade. Como está um pouco também mais travado esse movimento de subida, a perda da mínima do pregão de hoje traz uma primeira sinalização de vir para baixo, respeitando esse patamar mais relevante de resistência, que não é necessariamente esse 37,06, já vem aqui desde uma faixa de uns R$ 36,75. É esse topo aqui que a gente pode observar funcionando como resistência, junto com essa região de topo. Por isso é uma região inteira de resistência iniciada na faixa dos R$ 36,75 e se estendendo até os R$ 37,06. Da mesma forma da Petro, possibilidade de se buscar alguma alternativa de compra seria rompimento dos 36,84 com stop abaixo aqui da mínima desse fundo aqui no G60 em cima de Itube. Braskem, BRKM5, já me chama um pouco mais a atenção para avaliar essa movimentação aqui para baixo, depois desse forte gap de alta aqui, esse candle forte de alta rompendo esse topo anterior. Então essa movimentação para baixo, se tiver mais um a dois pregões, seria mais interessante para se buscar a compra aí de fundo ascendente ainda no decorrer dessa semana em cima de Braskem, então é um ativo que me chama a atenção para ficar atento. A VIVT4 bateu aí no nosso stop da posição que a gente estava com a compra em aberto,
uma perda de 2,09% então nessa operação, e no capital total uma redução de 0,5%, ou seja, ela bateu lá nos R$ 46,40, chegou até oscilar abaixo da mínima do pregão anterior, que tinha uma formação semelhante de um martelo invertido. Ainda é um ativo para se ficar atento na expectativa de um fundo ascendente. A minha primeira tentativa foi aqui. Caso venha ganhar força aqui para cima, superando a máxima do pregão de hoje, seria também uma nova tentativa de tentar pegar um movimento ou uma parte de um movimento de subida de um fundo ascendente no gráfico da VIVT4 gráfico diário, que nesse momento a tendência está indefinida. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.